Salve, querido primo distante! Tudo tranquilo com você? Como está a sua pesquisa? Como está o andamento dela? Muitos lugares travados? Enfim, meu nome é Richard Hauptmann, estamos entrando no 7º episódio deste podcast chamado Meu Avô no Podcast. E o tema de hoje a gente dará uma certa continuidade ao episódio anterior, 6º episódio, em que a gente falou sobre a importância de gravar as nossas conversas com os antepassados, com os familiares, com as pessoas relacionadas aos antepassados. É muito importante isso, mas o tema de hoje tem a ver com essa preparação, com a ambientação, com essa recorrência das conversas. O primeiro fato é que a gente nunca vai conhecer tão bem os nossos antepassados. Não tem, é impossível isso. A gente vai saber diversas histórias deles, a gente vai saber muitas coisas que eles fizeram, deixaram de fazer, para onde eles foram, para onde eles não foram, por que eles foram, as alegrias, as aventuras que eles tiveram, as tristezas, as dores, as perdas. Enfim, a gente pode descobrir muitas coisas dos nossos antepassados, mas a gente nunca vai descobrir uma porcentagem tão grande da história deles assim. Não tem como, porque a gente não sabe nem da nossa própria história às vezes. Então, quanto mais dos antepassados. E por isso que eu falei no episódio anterior sobre essa recorrência de conversar com os antepassados. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar aqui, explorar um pouquinho melhor, que é você poder ter oportunidade ou gerar essa oportunidade de conversar com as mesmas pessoas mais de uma vez. Se você conseguir isso, vai ser um ponto gigantesco dentro da sua pesquisa. Muitas vezes realmente é impossível. Muitas vezes a gente vai conversar com uma determinada pessoa, porque a gente viajou muito longe e aquele antepassado era de um lugar muito distante e a gente só teve a oportunidade de falar uma vez com aquela pessoa. Sim, eu também já tive disso. Enfim, não é o melhor caminho ideal, né? Mas é o que a gente consegue. A gente tem que fazer o possível dentro da nossa pesquisa. E o possível é tentar fazer alguns determinados caminhos. Como eu digo, eu perdi muitas oportunidades por não fazer, simplesmente. Eu dou o exemplo de uma pessoa que faleceu em 2017, se não me engano, que eu vou explicar aqui a genealogia minha em relação a essa pessoa para você entender aonde eu quero chegar. Eu tinha um trisavô chamado Carlos Augusto Zukoff. Volta e meia eu falo sobre ele, porque é um antepassado que é bem quisto para mim. Eu tenho alguma certa proximidade com ele, eu não sei o porquê, mas eu sei disso. E ele é nascido em 1867. Ele nasceu em Joinville e ali lá pelos 10, nessa faixa etária ali, não sei exatamente, ele se mudou com a família para a região de Araucária, aqui em região metropolitana de Curitiba, aqui no Paraná. Em 1880, o irmão mais novo dele nasceu, chamado Otto Zukoff. E esse Otto, a última filha que ele teve, se chamava Terezinha. E é justamente essa Terezinha que eu tive a oportunidade de conversar com ela. Por que seria importante? Porque ela conviveu com o meu trisavô. Apesar de o meu trisavô ter 13 anos a mais que o pai dela, ela conviveu com ele. Ela era nascida em torno, eu não vou lembrar agora a exata data, mas possivelmente ela era nascida ali em 1919,
por aí. E meu avô faleceu, meu trisavô acabou falecendo em 1949. Ou seja, quando ele falece, essa sobrinha dele devia ter em torno de uns quase 30 anos. Ou seja, ela conviveu com o meu trisavô por um longo tempo. Possivelmente não conviveu tanto assim, porque meu trisavô acabou vindo morar aqui em Curitiba e não era uma. Acaba se distanciando da família, no caso, né? Não é algo longe, próximo de carro, você faz em meia hora esse trajeto, menos até. Mas vamos imaginar isso em 1940, que seja. Não faria nesse tempo, né? Mas que seja, fizesse em 2 horas. Ou seja, não é algo tão distante, mas também não era próximo a você sair da sua casa e ir lá conversar com o seu tio. Mas ela teve uma proximidade muito maior, obviamente, que eu, que não nem perto de conviver com ele, né? E eu tive essa oportunidade de conversar com ela através de uma prima da minha mãe, que tinha contato com ela, afinal de contas ela era madrinha de batismo, se não me engano, da prima da minha mãe, minha prima também. E eu conversei com essa minha prima e falando assim, a gente precisa ir lá conversar com a Terezinha, tudo, e enfim, ficamos. Até que um dia, ela morava em Araucária, um dia, essa minha prima, Dores, ela falou pra mim assim, a Terezinha faleceu. E nesse momento, eu lembro exatamente quando eu soube dessa notícia, que pra mim eu tive a sensação, eu lembro exatamente a sensação, uma sensação de rompimento, assim, uma sensação de elos, aqueles elos que seguram uma âncora, aqueles elos fortes, assim, eu imaginava aqueles elos se rompendo, aquela sensação de eu perdi. Eu perdi a oportunidade de conhecer um pouco mais do meu trisavô. Eu perdi. E eu não tenho mais como saber disso. Foi uma sensação péssima, péssima. Eu lembro que eu fiquei... acho que pelo menos uns 2 dias ali, aquele tipo pesado, assim, tipo, por que eu não fui falar com ela? Por mais que, tipo, não, ela não tinha uma memória tão boa, qualquer justificativa que você possa dar. Ela já não lembrava de nada. Porque não sei o que. Porque não sei o que. Eu não tive nem a chance de tentar. Quer dizer, eu tive a chance, mas eu não tentei. Eu me enrolei e ela faleceu. E ela era a última dessa segunda linhagem, né? Imagine a linhagem do meu trisavô, onde se encontrava o irmão dela e os demais, a linhagem seguinte, né? Dos filhos, que seriam todos eles primos entre eles ali. Então, dos filhos do meu trisavô, todos já haviam falecido, e dos filhos do irmão do meu trisavô, também todos tinham falecido, com exceção dela. Era a última, ela era a caçula de todos, e ela faleceu. Ou seja, aquela linhagem, aquela linha geracional ali terminou. Acabou. Depois eu tenho uma terceira linha, óbvio, que seria os netos do meu trisavô, ou os netos do irmão do meu trisavô. E isso tem pessoas vivas. Tá bom, mas não são pessoas que talvez conviveram a fundo com meu trisavô, não tiveram tempo de conhecer ou conheceram somente quando criança. É outra perspectiva, né? É outra forma de lidar. Então, eu perdi. E eu recordo que eu tô tentando lembrar que teve mais uma outra pessoa que aconteceu mais ou menos a mesma situação de ter falecido e eu não tive a oportunidade de, sabendo que eu poderia ter conversado com a pessoa, mas eu não me recordo agora. Essa daí é muito
Foi a primeira vez que isso aconteceu e eu sinto muito por isso mesmo. Teve caso, assim, em 2005 faleceu um irmão da minha avó, foi o último da linhagem do tios avós, que são diretamente de sangue, né? Eu pude conversar com tias avós, mas elas não eram diretamente da família, eram casadas com tios avós meus. Vale isso? Claro que vale. Mas eu não tenho o aspecto da infância, né? Eu não posso perguntar para uma tia-avó que era casada com um tio-avô meu sobre a infância dele, como era. Lógico, ela vai saber alguma coisa, mas ela não conviveu com ele, porque eles não se conheciam, eram crianças. Então, é isso. Eu tinha esse meu tio-avô, que em 2005 ele faleceu. Meu último tio-avô de uma determinada linhagem. Só que ele, em 2005, nossa, tava engatinhando na pesquisa e acho que nem pensei nisso na época, eu nem me pesa isso hoje em dia, porque eu não tinha esse conhecimento na época, eu não dava esse devido valor, então eu não tenho esse ressentimento de não ter conversado com ele. Então, com as filhas dele eu conversei bastante, mas eu não tenho esse peso, diferentemente dessa sobrinha do meu trisavô. Isso é algo que me pesa muito e eu sei que tem pessoas da minha família que eu devo conversar, que estão já para mais de 90 anos, tem pessoas que eu preciso conversar e eu ainda não conversei. E eu fico às vezes com aquela sensação esperando aquilo ou escutar aquilo novamente, né? Que fulano de tal faleceu. Não quero novamente ter esse tipo de sensação, então muitas coisas eu vou agilizando e gerando a oportunidade de conversar com essas pessoas. Outro ponto importante aqui a ser abordado é essa preparação para a conversa, eu vou chamar de preparação para a conversa com esses antepassados, no sentido de é bom a gente marcar e ter um certo conhecimento prévio da pessoa que a gente vai conversar, né? Pelo menos uma breve rotina da pessoa, marcar num horário que a pessoa esteja disponível para conversar, num local que seja adequado. Não, normalmente esses tipos de conversa acabam acontecendo na própria casa dos familiares desses antepassados. Pelo menos para mim foi assim, né? Então, eu quero conversar lá com uma tia-avó, eu vou até a casa dela para poder conversar. Eu vou conversar com, sei lá quem, um filho de um tio, bisavô, qualquer coisa assim. Eu vou até a casa dessa pessoa. E pelo menos aqui na região onde eu pesquiso, Curitiba, Joinville, Araucária, todas essas pessoas, por mais que eu não as conhecesse antes da conversa, eu sempre fui muito bem recebido por essas pessoas, sempre teve algum tipo de café, alguma comida, foi uma coisa muito gostosa de ser feito. Não lembro de ter algum momento assim que foi às pressas, foi sempre algo com calma, com tranquilidade, que teve uma situação dessa de uma tia-avó, que não era tia-avó direta minha, ela é casada com um tio-avô meu, que eu tava com um primo mais distante lá em Joinville, que também já é falecido, e ele ligou para a filha dessa tia-avó e falou assim: vocês estão em casa agora? Tô. Então eu tô indo aí agora, que eu tô levando um primo distante, não sei o que lá, que de tal, neto de fulano de tal, blá blá blá, e a gente tá indo aí, pode ser? Pode. E foi decidido assim na hora e a gente acabou indo. E da mesma forma a gente foi muito bem recebido lá, depois teve café, a gente conversou bastante. E o que me dá um alívio muito grande como eu falei, né? Essa era uma tia-avó
que ela não conhecia muitas coisas assim da infância do meu tio-avô, né? Porque afinal de contas não se conheciam, ela conhecia o que ele contava, né? Mas não viveu, né, naquele período. E para o meu alívio, no final das contas, eu pude conversar com ela e, se eu não me engano, foi acho que 2 meses depois dessa conversa, ela veio a falecer. Ela também já estava com acho que 96 anos, assim, alguma coisa do tipo. E ela faleceu. Então eu tenho esse, ao menos, um alívio no sentido de poder conversar com ela, né? Não um alívio de que ela faleceu, obviamente, mas um alívio de poder, antes dela falecer, poder falar com ela, de ter gerado essa oportunidade de ir lá na casa dela de uma maneira inesperada, porque eu soube que ela estava viva, não fazia ideia, e aí ele já, isso lá em Joinville, ele já armou para conversar ali, a gente tá indo aí tudo, e a gente foi, e a gente filmou, e gravou, e conversou, e tirou fotos, e foi um momento bom, bem bom, mas infelizmente 2 meses depois, por aí, ela veio a falecer. Então, mas eu tenho esse registro com essa conversa com ela, eu fico muito feliz por isso. E nesses momentos, quando a gente vai conversar com determinadas pessoas, no meu ver, a conversa tem que ser algo mais fluido. Uma conversa em que a gente vai realmente conversando, não como eu não enxergo que seja um bom caminho como se fosse uma entrevista, onde a gente fica somente dando perguntas, perguntas, perguntas e a pessoa respondendo como se fosse um questionário, assim, tipo, me responda essas questões. Eu não acho interessante isso. Eu acho que as questões vão surgindo conforme, lógico, as perguntas vão surgindo conforme a conversa, mas obviamente a gente tem que preparar determinadas questões, determinadas dúvidas antes, né? Já saber alguns pontos ou alguns direcionamentos da pesquisa, alguns direcionamentos daquela conversa previamente, né? Então chegar lá naquela pessoa pelo menos sabendo a história um pouco daquela pessoa, o que aconteceu, aonde ela se encaixa dentro da história toda, com quem ela teve contatos, assim, né? Pelo menos de uma maneira cronológica, contemporânea, a gente olha assim, aquela pessoa, ela conviveu, ela foi contemporânea de fulano de tal, foi contemporânea de fulano de tal. Se ela conheceu aquela pessoa, eu não sei, mas ela, você olha numa linha do tempo, ó, aquela pessoa viveu o mesmo tempo que fulano de tal. Opa, peraí. Já é um bom ponto dentro da pesquisa você fazer esse tipo de questão para aquela pessoa. É um ponto a ser levado em conta. Então, ter essa mini pesquisa, eu digo, né? Não precisa se aprofundar tanto, eu acho, mas ter um mínimo de conhecimento sobre quem você vai conversar e os assuntos, eu acho que é importante e bem válido para dar um segmento à pesquisa. E outras questões vão surgindo ali durante, o que são bem importantes. E como eu falei no episódio anterior, depois, se você tiver a oportunidade de conversar novamente com aquela pessoa, e isso é bom se você tem essa oportunidade, de ouvir o áudio que você fez e gerar novos questionamentos para a pessoa em cima do que já foi falado, né? Aí eu acho que é um bom ponto dentro da pesquisa, mas a gente já abordou isso no episódio anterior. Muitas vezes a gente pode acabar se deparando com questões dentro da nossa pesquisa, ali dentro dessa conversa, em que você percebe algum tipo de relutância da pessoa, você percebe que ou a pessoa não está muito interessada em falar sobre aquilo, você vê que é difícil, ou às vezes é nítido, né? A pessoa não quer falar sobre aquilo. Eu já tive casos assim de a pessoa não, tipo, não falar diretamente, mas você vê que não flui, não vai rolar esse caminho. Por que é importante isso dentro da pesquisa? A gente conseguir compreender essas dificuldades das pessoas em relatarem alguns aspectos são bons indícios realmente dentro da pesquisa, porque alguma coisa aconteceu ali que mexeu com aquela pessoa, que tem algum tipo de, vamos dizer assim, algum bloqueio, algum tipo de ressentimento, algo que não está bem
possivelmente resolvido para aquela pessoa sobre uma determinada situação. E isso é muito importante dentro das nossas pesquisas, porque algum marco houve ali. Algum antepassado, um avô que não fala sobre o pai dele, né? Mas por que não fala? Alguma coisa aconteceu. E eu acho que é importante a gente deixar claro para a pessoa, quando a gente está conversando sobre isso, para que ela entenda o quanto isso é importante a gente conhecer essa história. Não a fim de julgar, nada disso, não, longe disso, mas realmente de entender o porquê que fulano de tal não se falava, o avô não se falava com o bisavô. Porque o avô, exemplo, né? Às vezes eu já vi casos assim, o avô foi embora de casa de pequeno assim, né? Adolescente, jovem, tudo foi embora, largou a família e aí realmente aí não tinha como saber do que aconteceu lá com o bisavô e, enfim. Ou o pai, o bisavô, no caso, abandonou a família e aí gerou como se fosse um tabu. A gente não fala mais sobre determinada pessoa porque ele abandonou a gente. E é importante saber isso dentro das nossas pesquisas, esses acontecimentos, esses fatos. Então, ao mesmo tempo que é um assunto que a gente tem que ter muito cuidado para perguntar, ou às vezes a gente nem sabe, né? Mas nessas conversas é um assunto mais discreto, é um assunto mais elaborado, eu vejo que é importante também a gente deixar claro para a pessoa o quanto para a gente é importante saber desses assuntos. Tentar deixar claro para a pessoa entender e tentar se abrir de alguma maneira para a gente conseguir entender algumas minúcias, ou às vezes até aspectos grandes dentro da pesquisa, que aconteceram. Então, eu já tive casos dessa maneira de a pessoa às vezes não querer falar algum determinado assunto e a gente vai conversando e conseguir fazer a pessoa entender que aquilo é importante, ela comentar. Não precisa entrar em detalhes, mas explicar alguma coisa do que aconteceu. Às vezes é difícil para a pessoa. E a pessoa fica à vontade, se ela quer falar ou não quer, enfim. Mas a gente dá o nosso ponto de vista, que a gente não quer simplesmente pegar essa notícia e botar de fofoca lá na Tititi, na revista Capricho. Não é isso. A gente não vai sair divulgando isso para mim o mundo. É a nossa pesquisa, é a nossa história. Um determinado bisavô que abandonou a família, é importante a gente saber isso. Tentar entender o porquê isso aconteceu dentro da pesquisa. É algo extremamente válido, por mais que sejam aspectos complicados, exista algum tipo de relutância em compartilhar essas histórias. E por fim, é importante a gente lembrar, né, que aquilo que a pessoa está contando é a experiência, é o que ela ouviu. Então, pode ser que seja um ponto de vista. É a forma como aquela pessoa enxergou determinada situação ou ouviu determinada situação. O que às vezes pode conflitar quando a gente escuta outras versões da história. Muitos casos a gente ouve conflitos assim pequenos, assim, tipo, de datas. O meu avô, meu bisavô, sei lá quem, veio para o Brasil que é um caso na minha família, né? Minha mãe, eu até conversei com ela essa semana, a gente estava sentado na mesa conversando, e eu falei assim, existe o caso ali, né, que vocês sempre diziam que o seu bisavô, meu trisavô, veio pequeno para o Brasil com 6 anos, mas na verdade ele veio com 3 anos. O que muda, tipo, saber que ele veio com 3 ou com 6, tipo... É diferente se fosse o caso, não, ele veio com 6 anos. E na verdade ele veio com 20. Poxa, aí é uma diferença brutal na pesquisa, né? Poxa, mas ele veio com 6, veio com 3. É algo
tão pequeno que isso dentro das histórias que vão sendo passadas muda. E algo pequeno, é diferente de você. Como casos que eu já ouvi, né? E um dos casos que eu busco entender dentro, que é bem drástico dentro da minha pesquisa, é um conflito de histórias entre a avó Rosa, que eu comentei sobre ela no episódio anterior, e a minha tia, do lado paterno. Essa avó Rosa era cuidada pelo meu avô, pai dessa minha tia, e a minha tia era irmã do meu avô, do meu pai. Eu já conversei com as duas sobre determinada situação, que era meu avô, ele nasceu em 1899, meu avô, 1899, no norte da Áustria. E ele só veio para o Brasil em 1927. Ou seja, entre 1914 e 1918, ele estava morando na Áustria. E o que isso tem a ver? Foi o período da Primeira Guerra Mundial. Ele estava na Áustria durante o período da Primeira Guerra Mundial. Ele tinha entre 15 e 19 anos. E essa minha tia-avó, essa avó Rosa, que foi cuidada pelo meu avô, ela falava, ele nunca lutou, nunca participou da Primeira Guerra, de guerra, nada assim. Ele trabalhava como guarda florestal, lá na Áustria, tudo, mas ele não participou da Primeira Guerra. Enquanto a minha tia fala que sim, ele participou da Primeira Guerra Mundial. Ele estava entrincheirado. Ele teve histórias deles com fome lá nas trincheiras, de passar um rato, eles pegarem um rato para comer, que era o que tinha. Então, peraí, não é uma diferença de, não, meu bisavô veio com 3 ou 6 anos para o Brasil. Não, peraí. São histórias que estão conflitantes. Estou falando de alguém que afirma que ele lutou na Primeira Guerra Mundial, participou ativamente, e outra pessoa que diz que não, ele não lutou, não participou da Primeira Guerra Mundial. Poxa, aí sim é um conflito, né? E como que resolve isso? Eu não posso, não, você tá errado e você tá certo. Eu não posso fazer isso. Com base em que eu vou fazer isso, né? Simplesmente, eu não posso acreditar numa porque ela tá dizendo uma coisa e na outra que ela tá dizendo outra coisa. E não pode ser pontos de vista. Não, é o ponto de vista dela. Ela tá dizendo isso porque era como ela enxergava determinada pessoa. Não, o meu avô era carinhoso. Outra pessoa fala assim, não, ele era muito bravo comigo. Também já tive situações dessa, né, de conversar assim. Ela pontos de vista. De repente aquela pessoa era carinhosa com uma e, pelo ponto de vista de outra, ele era um avô, uma pessoa muito rude. Pode ser, né? São características da pessoa. Agora, dizer que uma pessoa lutou na Primeira Guerra Mundial, outra dizer que não lutou, não tem como. Você não pode lutar e não lutar ao mesmo tempo. Meu avô não é o avô de Schrödinger, lá do gato de Schrödinger, que ele tá vivo e tá morto ao mesmo tempo. Ele não tem essa opção. Ou ele lutou ou ele não lutou. E como eu faço para comprovar isso? Bom, eu vou ter que pesquisar. Eu vou ter que não, já faço isso há muito tempo, né? Mas até hoje eu não consegui chegar numa conclusão. Eu não sei dizer se ele lutou ou não lutou. E aí, a partir do momento em que eu descobrir se sim ou se não, aí eu vou ter que ouvir novamente aquelas conversas para ver se, bom, a fulano de tal falou que ele não lutou por causa disso, disso, mas olha aqui, de repente aconteceu isso aqui, e tentar entender a história, o que aconteceu naquela fala. Porque a pessoa realmente errou. Vamos imaginar que meu avô lutou na Primeira Guerra Mundial, a minha tia-avó que falou que não, tá errado. Essa informação que ela passou estava errada. É um erro, não é um ponto de vista. É um erro. É um erro cronológico, um erro histórico, né? Então não tem essa possibilidade. E tentar entender o que aconteceu ali para haver esse erro. Então, mas isso só a pesquisa vai poder dar. No final das contas, é importante que a gente tenha esse tipo de preparação, que a gente tenha um ambiente adequado para nossas conversas e que a gente possa ir preparado
para lidar com as mais diversas situações, que a gente possa conversar sempre que possível, mais de uma vez com as mesmas pessoas, porque são momentos diferentes, a nossa memória, ela é boa e péssima ao mesmo tempo. Então, em algum outro episódio a gente vai conversar sobre isso, sobre a memória, esse aspecto da memória, mas determinadas circunstâncias ativam ou não determinados pontos da nossa memória. Então, determinadas lembranças surgem e se vão ao longo do tempo. Então, conversar com as mesmas pessoas, os mesmos assuntos, a gente pode ter gratas surpresas que valem muito a pena dentro da nossa pesquisa. Faça esse exercício que você vai ver que vale muito a pena. Um grande abraço, obrigado por ouvir até o final aqui. É longo esse episódio, mais de quase acho que 30 minutos falando aqui, mas eu acho que vale a pena. Obrigado novamente, boa pesquisa e um grande abraço. A gente se vê no próximo episódio.